Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a prof vai fazer um videozinho diferente, certo? Hoje eu vou explicar um pedacinho do conteúdo e vou puxar uma retomada sobre ele, que a prof já deu, certo? Mas vou puxar para que vocês relembrem, certo? Porque aí nós vamos ir entrando em outros conteúdos, então nós vamos precisar entender muito bem esse, certo? Por isso que a prof está fazendo um pedacinho de aplicação do conteúdo, porque eu vou utilizar a apostila, e o restante eu vou fazer a retomada. Então, eu vou fazer o vídeo juntos, certo? Então, vamos lá. Hoje, nós vamos utilizar a apostila de português, apostila 3, lá na página 28. Então, a prof vai colocar a apostila aqui, certo? Para que a gente possa acompanhar. Então, peguem lá, apostila 3, página 28, está aqui, sujeito e núcleo do sujeito. Então, a gente já viu o que é sujeito, certo? A gente já viu. E agora, o núcleo do sujeito também. Só que aqui está na apostila falando do núcleo do sujeito. Então, vamos prestar bem atenção, certo? Leia agora um trecho do vídeo Frozen 2, Veredito sem spoiler, do canal Omelete. Então, olha lá o trecho da frase. Aqueles bichinhos de pedra fazem uma participação especial. Separe a frase em sujeito e predicado. Então, sujeito, nós vamos ter que fazer o quê? Achar o verbo, está aqui o verbo, e vamos fazer a pergunta para o verbo. Quem fazem? Quem? Que aqueles bichinhos, certo? Aqueles bichinhos que fazem. Esse é o sujeito. E o predicado? Tudo o que sobra. Então, vamos lá. Cadê o verbo? Tá aqui, ó. Então, eles fazem uma participação especial. Tá aqui o predicado. Achamos lá o sujeito e o predicado. Você já sabe que o sujeito é quem desenvolve a ação indicada pelo verbo, né? Quem que fez a ação que mostrou no verbo? Agora, analise o sujeito a seguir. Aqueles bichinhos de pedra. Aqui faltou, desculpa, aqueles bichinhos de pedra. Opa, esqueci lá em cima. Desculpe. Então, vamos lá. Aqueles bichinhos de pedra. Esse sujeito é formado por 4 palavras. Entre elas, qual é a que representa quem efetivamente desenvolve a ação do verbo? Quem é que fez mesmo? Ou seja, quem é que faz essa participação especial? Quem que foi? Aqueles bichinhos ou de pedra? Quem que foi? Foram os bichinhos, né? Foram eles, realmente foram os bichinhos que praticaram a ação, certo? Foram os bichinhos que fizeram. Então, a palavra principal do sujeito, aquela sobre o qual o predicado diz algo, é chamado de núcleo do sujeito. Então, quer dizer que os bichinhos é o núcleo do sujeito. Sujeito são aqueles bichinhos de pedra. Quem é que foi lá e que fez a ação? Foi aqueles? Mas aqueles o quê? De pedra? Quem que é de pedra? Os bichinhos, certo? Então, tá aí. Esse é o núcleo do sujeito. Então, vou pedir para vocês pegarem a caneta marca-texto e marcar aqui, ó, este retângulo inteiro. Que o núcleo do sujeito é a palavra principal do sujeito. Observe a seguir outros exemplos. A linda rainha é a estrela do filme. Quem que é a estrela do filme? A linda rainha. Olha lá o sujeito. Núcleo do sujeito. Quem que é linda? A rainha. Certo? A princesa Ana é muito valente. Sujeito, a princesa Ana. Ela é muito valente, a princesa Ana. Núcleo do sujeito, quem que é a princesa?
a Ana. Olha lá. Esse é o núcleo do sujeito. O grande monstro de neve não assusta mais ninguém. Quem é que não assusta mais ninguém? O grande monstro de neve. Quem que é o núcleo do sujeito? Quem que é grande e de neve? O monstro. Olha lá. Certo? Então, agora, de lição de casa, vocês vão fazer as atividades do mão na massa. Vocês vão ter que achar para a prof o sujeito, o núcleo do sujeito e o predicado de cada oração, certo? Então, é essa aqui a lição de casa. Deixa a prof voltar aqui. Então, na lição de casa, lá na página 29 e 30, e a prof vai deixar também a ficha de atividade da página 15 e 16, certo? Tudo fala do sujeito, predicado e o núcleo do sujeito, para a gente poder treinar mais um pouquinho, certo? Então, gente, era isso que a prof queria apresentar para vocês. Agora eu vou deixar seguir o vídeo que a prof fez da retomada do conteúdo, certo? Porque aí vocês já veem a retomada do conteúdo de sujeito, predicado e núcleo do sujeito, para a gente relembrar, certo? Então é isso. Então, beijos para vocês e até o nosso próximo vídeo. Então tá lá. Sujeito e predicado, certo? Sujeito e predicado. Vamos ver então. Sujeito e predicado são os termos essenciais da oração. O que é uma oração? É uma frase que tem verbo. Enquanto o sujeito é aquele ou aquilo de quem se fala, o predicado é a informação dada sobre o sujeito, certo? Primeiro eu quero saber quem foi ou o que foi, e depois que eu vou ficar sabendo o que aconteceu com ele. Então, o predicado é o que aconteceu com ele, o que ele fez, certo? Uma forma fácil da gente achar esses termos nas orações é perguntando quem ou o que. Como eu já expliquei, eu tenho que perguntar para o verbo quem ou o que. Então, olha lá o exemplo. Os estudantes organizaram a homenagem. Eu vou perguntar ao verbo quem organizou a homenagem? Quem? Os estudantes, né? Foram os estudantes que organizaram a homenagem. Então, eu vou perguntar quem organizou a homenagem, certo? Os estudantes. Logo, esse é o sujeito da oração. Então, o sujeito da oração são os estudantes, porque eles organizaram a homenagem. E aí eu pergunto, o que foi feito? O que os estudantes organizaram? Eles organizaram a homenagem. Logo, esse é o predicado da oração. Então, os estudantes é o sujeito e o que sobra junto com o verbo é o predicado. Outro exemplo, o discurso foi modificado. O que foi modificado? Essa é a informação dada sobre algo. Logo, esse é o predicado da oração. Por quê? Porque eu já estou perguntando, algo foi modificado, né? Então, o que foi modificado? Algo. Eu não sei o que. Vamos tirar o discurso aqui. Faz de conta que o discurso não está aqui, certo? Então, vai ser assim, algo foi modificado. O que foi? Aí o foi modificado foi a ação, a informação que eu tive, certo? E o que foi modificado? O discurso. É do discurso de que se fala. Logo, esse é o sujeito da oração. Então, o que foi modificado? Eu pergunto para o verbo foi aqui. Foi. O que foi modificado? O que? O discurso. O discurso é o sujeito. E o predicado é o que foi modificado, certo? É a informação que eu tenho. Então, o foi modificado é o predicado. Núcleo do sujeito. O sujeito das orações podem ser formados por mais do que uma palavra.
Nesses casos, o núcleo é a palavra principal, a que tem mais significado para o sujeito. A gente tem que lembrar que o verbo, ele tem que concordar com o sujeito. Eu não posso deixar a minha oração sem coerência. Então, o verbo tem que concordar com o sujeito. Exemplos. O discurso foi modificado. No exemplo acima, o núcleo do sujeito, o discurso, é o discurso. Olha lá. O discurso é o núcleo do sujeito, certo? Porque o que foi modificado? O discurso. Então, o discurso é o núcleo do sujeito. Está sendo, o discurso é que a gente está falando do discurso. Então, o discurso é o núcleo do sujeito. Os formandos e os professores empenhados organizaram a festa. Nesse caso, o núcleo do sujeito, aqui, ó, os formandos e os professores, qual que é o núcleo do sujeito? Formando e professores. São os dois o núcleo do sujeito. Eles é que estavam empenhados, certo? Então, eles são o núcleo do sujeito. Aqui eu coloquei uma corujinha para a gente não esquecer. Sujeito, o ser sobre o qual se declara algo. E predicado, o que se declara a respeito do sujeito. Então, é o sujeito que faz a ação. E o predicado é a informação que a gente tem daquele sujeito. O que aquele sujeito fez? Os sujeitos podem ser determinado, quando é identificado na oração. Então, eu identifiquei o sujeito, certo? Como aqui, gente, no caso, os formandos e os professores, eles são os sujeitos. Eles fizeram uma ação, certo? Então, eles aparecem ali. Então, quando o sujeito ele é identificado na oração, como os professores e formandos, ele está sendo determinado quem foi que fez. O indeterminado, quando ele não é identificado na oração. Certo? Por exemplo, fui na loja comprar roupa. Quem que foi? Não aparece. Fui eu. O eu não aparece. Então, ele é indeterminado. E o inexistente é orações com verbos impessoais. O inexistente, geralmente, é quando não existe um sujeito. Por exemplo, choveu ontem. Quem que é o sujeito? A chuva? Não. Ele não diz quem é o sujeito. Então, é o sujeito inexistente, certo? Os sujeitos determinados, por sua vez, eles dividem-se em simples, composto e oculto. Lembrando que sujeitos determinados são aqueles sujeitos que aparecem na oração, certo? Então, eles são sujeitos simples, quando eles têm apenas um núcleo. Exemplo, o paciente foi atendido. Cadê o núcleo da oração? Paciente. Ele que foi atendido. Então, ó, só tem um núcleo. Então, ele é simples. Sujeito composto, quando tem mais do que um núcleo. Exemplo, mousse e brownies são os meus doces preferidos. Cadê o sujeito? Quem que são os meus doces preferidos? Mousses e brownies. Quem é o núcleo do sujeito? Mousse e brownie. Certo? Então, ó, eu tenho dois núcleos. Então, ele é composto. Sujeito oculto, quando ele é identificado pela desinência verbal, certo? Então, a gente tem que olhar o verbo, a forma que o verbo está flexionado. Exemplo, andamos a tarde toda. Quem andamos, gente? Quem andamos? Aí eu vou, quem que andamos? Nós andamos. Então, ele coloca o verbo sem utilizar o nós. Ou eu, ou ele, certo? Então, isso é o sujeito oculto. Eu sei que tem um sujeito, mas o sujeito não aparece aqui na frase. Sujeito indeterminado. Exemplo, opinam sobre tudo. Quem que opinam? Eles, nós, né? Nós não. Eles. Eles opinam sobre tudo. Ou pode ser, elas opinam sobre tudo. Eu sei se são eles ou se são elas? Não. Então, ele é indeterminado, porque ele não diz para mim se são eles ou se são elas, certo? Então, ele é indeterminado. E o sujeito inexistente? Amanheceu. Tá?
Quem que amanheceu? Eu não sei quem que amanheceu. O sol? O dia? Então, o sujeito não existe, certo? Os predicados podem ser verbal, quando o verbo indica uma ação. Exemplo, terminei mais cedo. Ó, já disse aqui, terminei mais cedo. Então, ele já está mostrando que ele terminou mais cedo, certo? Ele foi lá e fez tudo e terminou mais cedo. Então, já está mostrando a ação dele. O nominal, quando o verbo indica estado. Exemplo, o patrão foi atencioso. Quer dizer que o patrão estava bonzinho. Ele foi legal, ele foi atencioso. Está mostrando o estado de como o patrão estava, certo? E o verbo nominal, quando o verbo indica ação e estado juntos. Por exemplo, cheguei atrasado. Ó, cheguei, ação, ela chegou. Atrasada, estado. Ela estava atrasada, quer dizer que ela, né, chegou e estava atrasada, ó. Tá aqui. Cheguei e estava atrasada, já mostrou o estado que ela estava atrasada, ela se atrasou. E que ela chegou, ação, ó. Então, ação e estado juntos. Esse é um verbo nominal. Juntos, existe também. Sujeito e predicado. Então, olha lá, para a gente lembrar. Tipos de sujeito: simples, composto, indeterminado, desinencial ou oculto, quer dizer, o oculto, né, gente? E a oração sem sujeito, que é o inexistente. Não tem sujeito. E os tipos de predicado: verbal, nominal e verbo nominal. Predicado é o termo da oração que, através de um verbo, projeta alguma afirmação sobre o sujeito, quer dizer, ele fala sobre o sujeito. Trata-se, portanto, de uma declaração. É tudo o que sobra quando se tira o sujeito. Então, eu achei meu sujeito na oração, tudo que sobra é predicado. Núcleo do sujeito. Quando o sujeito é expresso por mais de uma palavra, né, quando a gente tem mais de um sujeito, existirá sempre uma de maior importância semântica, quer dizer, semântica na língua portuguesa, né? Em torno da qual giram as demais que com ela se relacionam. Então, a gente tem uma frase, nós temos outras palavras. A essa palavra mais importante dá-se o nome de núcleo do sujeito. Por exemplo, 5 caças americanos cruzaram o céu do Iraque. Então, vamos ver. Verbo, cruzaram. Aí eu vou perguntar para o verbo. Verbo, quem é que cruzaram? 5 caças americanos. Eu achei o sujeito. Qual que é o núcleo do sujeito? Caças. Caças é o núcleo do sujeito. Por quê? Porque foram os caças que fizeram a ação. Foram eles que cruzaram. Certo? Então, são os caças. Certo? Então, é isso. Então, nós ficamos por aqui. Ó, até o nosso próximo vídeo e se cuidem.